Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com o projeto Esperançando, do Colégio Estadual Professor Fernando Antônio Raja Gabalha. O projeto Esperançando é um braço do projeto Linguagens para Esperançar, criado pelas professoras Carla Baia e Úrsula. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, né? E antes de falar do nosso convidado, temos também que registrar a presença de da convidada de amanhã. Ela já está aqui, Kátia Gregório. Depois, amanhã ela vai ser entrevistada também. Nossa parceira também no Raja, faz parte da Confraria dos Artistas Absurdos, assim como Silmo Prata. Silmo Prata é um professor de matemática, ele é escritor, ele é ator, ele trabalha com colunas em jornais, ele lidera um grupo de produção de artes no Rio da Prata, em Campo Grande, e vai falar hoje tudo isso também, vai falar também sobre a vida na carreira da aeronáutica, né? Ele é um militar da aeronáutica. E, para quem não sabe, Silmo Prata até já recebeu o troféu Raja Gabalha por participações na nossa escola. Então, é um cara parceiraço da gente, a garotada gosta. E ele foi, inclusive, homenageado, acho que foi em 2019, eu não me lembro. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor, Silmo. Foi homenageado na feira Campo Grande em Foco, uma feira que houve no Raja. Isso, que falou sobre os grandes expoentes de Campo Grande. Então, Silmo, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho aí de você, rapaz. Você é essa pessoa, né, extraordinária, é um cara generoso, está sempre cuidando dos amigos e está sempre promovendo arte. Eu queria que você falasse um pouco de você para a gente começar as perguntinhas aí sobre as suas partes profissionais. Bom, boa noite, pessoal. Bom, eu não sou isso tudo que o Wilton falou, não, tá? Ele é bastante generoso. Mas eu me acho uma pessoa multifacetada, tá? Porque quando me envolvo, eu vou fundo mesmo em tudo que eu gosto de fazer. E desde pequeno, eu sempre gostei dessa veia artística, né? Então, com 10 anos, eu comecei a escrever para um jornal infantil chamado Jotinha, não é do tempo de vocês, é muitos anos atrás. E nesse jornal eu fazia tiras de histórias em quadrinhos para o jornal, eu e meu irmão. Então foi aí que eu comecei essa veia artística, né? E, inclusive, nós fomos chamados, fomos entrevistados para esse jornal e tudo, e gostei muito disso aí. E depois disso, terminando o segundo grau, assim como vocês estão terminando também, a gente tem que pensar no futuro, né? E o futuro é logo ali, está bem próximo da gente. E assim como vocês também. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou escolher uma carreira. Eu queria ser engenheiro, tá? Mas, na época, a família é pobre e tudo, então, falei, vamos então fazer outra coisa. Na minha família já tínhamos 2 militares. Meus 2 irmãos já eram militares. E eu achava muito bacana eles serem militares. Então, eu falei assim, vou prestar concurso para ser militar. Marinha, Exército, Aeronáutica. Comecei a batalhar, comecei a procurar saber do que se tratava, como era. E como tinha já 2 irmãos que eram da aeronáutica, eu falei, vou então seguir essa carreira. Fiz as provas, passei na EPSEX, passei na especialista, na Marinha não passei, mas acabei optando pela aeronáutica. E me orgulho muito de ter participado da Força Aérea Brasileira, porque eu passei 2 anos em São Paulo, né, fazendo curso lá em São Paulo, e de lá eu me aventurei, porque na minha época eram 500 candidatos que passaram, eram mais de 2.000 pessoas fazendo concurso para 500 vagas, eram muito mais, eram 10.000 pessoas fazendo concurso para 500 vagas, eu fiquei entre essas 500 vagas, fui fazer o curso, e quando terminei o curso eu fui designado a trabalhar em Manaus. Tá? Com 18 anos eu estava em Manaus, já estava lá em Manaus, não me arrependo, foi muito bom. É aquela coisa, você sair de casa para um lugar estranho, ainda mais na época que eu fui. Mas foi muito gratificante, conheci muitas pessoas interessantes por lá e posso dizer, como até eu tenho um livro que fala sobre isso, né, que eu sou um carioca manauara.
tá? Porque os 5 anos que eu passei lá, eu acho que eu fiz mais amizades do que todo o tempo que eu morei no Rio de Janeiro, até os meus 18 anos, né? Então, por que ser militar, né? O militar é uma segurança, tá? A estruturação militar, ela pode parecer complexa, tá? Mas ela é bastante simples. É aquela história, basta você cumprir o que está previsto, que tudo vai dar certo. É igual fazer bolo, tá? Fazendo a receita direitinho, dá tudo certo. Então o pessoal, mas militar é isso, militar é aquilo. Olha, não é nada disso. Muito pelo contrário. Gostei muito, fiz bastante amizade lá. Tá? Então é aquela coisa, você tem que ter jogo de cintura. Em qualquer lugar que você for trabalhar, seja ela no âmbito civil ou no âmbito militar, tem sempre aqueles patrões chatos, né? Tem sempre aquele puxa-saco, tem sempre as pessoas que vão querer puxar seu tapete, isso em qualquer lugar, não seja no âmbito civil ou militar. Então basta você fazer aquilo com amor. Se propôs a isso, vai e faça. Então qualquer carreira que vocês Essa vida escolherem, militar, ela é. sim, pode falar. Wilton? Ele travou, eu acho. Tá, então eu acho que ele está perguntando se a vida Tá me militar. ouvindo? Sim, pode falar. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Beleza. Essa vida militar, ela é, você fala assim, não é nada daquilo que a gente ouve e tal, beleza. Mas é uma vida pesada, né? Por exemplo, uma pessoa, eu estou falando na questão do homem. O homem, quando vai para a vida militar, depois a gente fala sobre as mulheres. O homem, quando vai para a vida militar, ele rala muito fisicamente ou é o normal dentro do limite de todo mundo? Tinha caído minha internet, voltou. Bom, vocês estão me ouvindo? Alguém pode responder? Sim, senhor, estamos ouvindo, senhor. Tá, então ele estava perguntando, né, se uma vida puxada. Sim, como eu estava falando, em todo lugar tem sempre as suas dificuldades, tá? Militarismo realmente é uma coisa mais rigorosa, tá? Bem mais rigoroso, porque tem que cumprir aquilo que está previsto, tá? Isso não quer dizer que aí fora você não vai ter que cumprir aquilo que está previsto. Só que lá é muito mais rigoroso. Tá? Mas mesmo assim, você consegue conciliar, você consegue é, vivenciar aquilo ali de uma maneira tranquila. Tá? Como eu falei, eu saí com 18 anos, não conhecia nada, não conhecia a vida, fui ser militar e, como o Wilton estava perguntando, se é uma coisa mais rigorosa, se é. Sim, tem suas rigorosidades, mas você cumprindo tudo certinho, vai dar tudo certo. Inclusive, a minha função, eu fui sargento da aeronáutica, me formei em sargento da aeronáutica como equipamento de voo, tá? Essa função era a função de dobrar paraquedas, de fazer lançamento de paraquedistas. Essa era a minha função lá dentro. Depois que eu fui para Manaus, eu acabei gostando da área e fiz um curso de mecânico de voo. E comecei a voar. Comecei a fazer função a bordo do avião, né? Então, para mim, foi muito gratificante, porque com isso eu consegui conhecer o Brasil todo e parte do mundo. Posso dizer que eu conheci parte do mundo. Não digo o mundo todo, mas parte do mundo eu conheci. E o Brasil todo. Eu tive a oportunidade, eu morei 5 anos em Manaus, eu morei 2 anos em Brasília, 2 anos em São Paulo, 1 ano em Porto Alegre e o restante foram 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, eu servi na base aérea do Galeão e tive a oportunidade de trabalhar num esquadrão, que a gente chama de esquadrão, né? Esquadrão de voo,
onde o avião que nós trabalhávamos era o Boeing, era o avião presidencial. Então, eu tive essa oportunidade de viajar com vários presidentes. Até o último que eu viajei, quando eu acabei indo para a reserva, foi a Dilma. Tá? Não peguei. Então, até a Dilma eu voei. Então, Fernando Henrique, Lula, Collor, todos esses presidentes eu consegui, viajei com eles no Brasil e pelo mundo também. Então, é muito bacana, muito gratificante. E as amizades que você faz são amizades boas. E, inclusive, até para as mulheres. A aeronáutica tem essa oportunidade desde 2003, se eu não me engano, abriu as portas para as mulheres. Então, e elas estão cumprindo da melhor maneira possível o serviço militar. Inclusive, tem mulheres hoje em dia que já são coronéis. A brigadeiro ainda não tem, mas coronel já tem, coronel full, que esse pessoal chama que é quase brigadeiro. Então, as mulheres estão ali, tem mulher piloto de aeronave, tem mulher comissária de voo, que no nosso caso, no avião presidencial, tem comissário de voo, assim como a Kátia Gregório era comissário, mas de aviação civil. Mas na aeronáutica tem a comissário de voo militar. Então, a mulher ela tem muitas funções também dentro da aeronáutica, assim como marinha e exército. Então, tem que desmistificar aquela coisa, não, é muito rigoroso, o pessoal cobra demais. Não é tanto assim, não. Eu fiz alguns cursos que o pessoal diz, esses cursos são bem rigorosos, né? Como Guerra na Selva. Eu fiz um curso de Guerra na Selva na Amazônia, que é o curso do SIGS, que é um curso que é bem rigoroso, porque você deixa a gente dentro de uma clareira no meio da selva e a gente tem que se virar. Então eu fiz esse curso. Eu fiz também sobrevivência na selva, fiz sobrevivência no mar, tá? E fiz outros cursos também. Fiz curso de biblioteconomia dentro da aeronáutica, fiz curso de instrução militar, que é comparado com a parte de educação. E tive a oportunidade também de fazer minha faculdade. Eu me formei em matemática, sou professor de matemática atualmente, porque na época do militar eu só não conseguia dar aula só particular, né? Então, depois que eu me aposentei, eu consegui até um contrato no município e comecei a dar aula no município como professor de matemática. Então, eu consegui fazer minha faculdade de matemática. Depois, eu fiz outra faculdade de jornalismo. Inclusive, eu tenho coluna em 2 jornais, que é o Guarazão de Guaratiba e o Amarelinho da Zona Oeste. Tá? Além disso, eu continuei conciliando a minha parte artística, né? Então, eu faço parte de um grupo chamado Coletivo Cultural Rio da Prata, onde este grupo este grupo são um grupo de 8 pessoas, são 6 educadores, um maestro e um agricultor. Tá? E junto com eles, nós formamos esse grupo. Então, são muitas coisas que eu acabo falando, eu sou multifacetado, porque eu acabo participando de várias coisas. E eu acho que a vida é assim, porque se você não tiver alguma coisa para você fazer, para você se ocupar, a mente da gente acaba levando para outras coisas. Então, você procurando fazer aquilo que gosta, fazer e com amor, tudo dá certo. É verdade, fazer com amor. Eu só vou ver todas as respostas que você está falando aí, Sil. Manda um beijão para sua esposa. Depois, porque a minha internet. Beijo, fica com Deus. Obrigado. Eu só vou ver suas respostas depois, porque minha internet está realmente caindo. Mas você falou uma coisa certa, fazer tudo com amor. E é isso que a gente tem incentivado essas crianças, né, esses garotos aí, rapazes e moças já,
estão indo para o mercado de trabalho. E uma coisa que a gente vê, né, nesses entrevistados, todo mundo vem de um pedaço difícil da vida, de uma certa pobreza, e que depois conquista os sonhos, mas todos esses que conquistaram os sonhos, como você e tantos outros, são pessoas extremamente plurais, né? Sempre estão com todos os planos abertos para fazer tudo com amor. Então, por exemplo, queria que você falasse um pouquinho, né, de sua carreira, de tantos livros. Isso aqui ainda não tenho tudo. Falasse da sua carreira de livro, depois falasse também um pouquinho da sua carreira, assim, todas as artes que você pratica como ator e tal. Eu vou até te fazer uma pergunta se você é cantor também, que é uma dúvida que eu tenho. Cantor, não. E eu também pediria para as crianças, se tiverem alguma curiosidade, tá, uma curiosidade sobre a aeronáutica, né? Vai fazendo as perguntas aí, ou sobre qualquer outra coisa. O Silmo, a maioria aqui, o Silmo, já está indo embora, estão no terceiro ano, mas tem alunos aqui do segundo ano. Esses alunos do segundo ano vão ter a oportunidade de te conhecer o ano que vem. Quando a gente fizer aqueles eventos lá, você vai sempre à escola e tal, mas os do terceiro ano só estão te conhecendo por aqui mesmo. Mas tá bom, né? O importante é que você está aqui, está sempre com a gente. Mas aí, fala aí desse amor. Opa, Analice tem uma pergunta aí. Vamos lá, Analice. Opa, boa noite. Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida. O que mais motivou o senhor a fazer tantas faculdades e não ter desistido? Boa pergunta. Olha, primeiro eu fiz matemática porque a minha ideia era fazer engenharia. Então, eu fiz matemática porque eu não tinha como fazer tempo integral, que na minha época engenharia era tempo integral. E eu não tinha como fazer em tempo integral. Então, pensei em fazer matemática para depois eliminar matérias e fazer a engenharia. Acabou que o sonho de fazer engenharia acabou ficando pelo meio do caminho. Me formei só em matemática mesmo. E depois veio a parte do jornalismo. Falei, poxa, já que eu gosto de escrever, estou escrevendo meus livros, eu gosto dessa coisa de estar sempre tendo notícias, de estar sempre à frente e tal. Falei, vou fazer jornalismo. Fiz o jornalismo e comecei a trabalhar no jornal Amarelinho. Na época era Patropi, não era nem Amarelinho, era um outro jornal muito antigo. Eu comecei a trabalhar no Patropi. Depois eu fui trabalhar no Jornal Amarelinho, trabalhei no Real Notícias em Bangu e até fiz alguma coisa, né, de freelancer para o Extra, para a revista da Assiste, que é uma revista da Associação de Servidores Civis e Militares do Rio de Janeiro. Então já fiz algumas coisas de freelancer para outros também. E não desisti por quê? Porque eu acho que quando a gente começa alguma coisa, se você deixar parar e não continuar, tudo na sua vida vai ser assim. Então, eu acho que você tem que ter um compromisso. Tá? Eu vou fazer isso e vou fazer até o fim. Tá? Então, por isso que no caso são tantas, mas foram 2 faculdades. Gostaria até de fazer mais uma, mas por enquanto não. Obrigada, viu? O Andrei perguntou aqui uma coisa, eu não sei nem do que ele está falando, deve ser referente a essa área da aeronáutica. Você tem conhecimento da prova EEAR? Sim, a Escola de Especialista da Aeronáutica. Tá? Foi a que eu fiz. Foi justamente a prova que eu fiz. Tá? Inclusive está aberta agora a inscrição. Tá? Quem quiser fazer, está aberta a inscrição para especialista. E não sei se o curso de vocês é técnico, ou é só segundo grau normal. Ensino médio só, segundo grau. Médio, tá. Porque quem tem especialização, no caso de informática, enfermagem, administração, tem curso que só 6 meses só, porque você já tem a parte. Então você vai para a aeronáutica, fica 6 meses e se forma sargento. Inclusive o meu filho se formou, ele fez a parte de informática, hoje em dia ele é sargento de informática lá no Galeão. Acabou seguindo o pai também. Né? Uhum. Então, quem quiser, está até aberto. Só procurar lá na concurso para aeronáutica, está aberto tanto para especialista como para EAGS, que é Escola de Aperfeiçoamento de Graduados.
Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então, continuando aqui, né? O Wilton falou dos meus livros, né? Então, como eu falei, com 10 anos eu comecei a escrever para o jornal e nisso eu comecei a escrever poesias, comecei a escrever crônicas. Eu gosto muito de escrever crônicas. E, inclusive, eu escrevi um livro chamado Crônicas de um Carioca Manauara. Está até na mão do Wilton lá, esse. Crônicas de um Carioca Manauara, onde eu conto histórias do tempo dos 5 anos que eu morei lá em Manaus, né? São crônicas de humor, crônicas de reflexão, né? A maioria é humor, que eu gosto, eu tenho muito essa veia de Tem uma humor, muito né? Então eu gosto muito de escrever. tem uma muito Tem uma Sim. muito engraçada que os alunos adoraram, né? Da Você lembra Osga, qual né? foi? Quem tem medo de Osga? Pergunta a eles Né? se eles sabem o que é. Vocês sabem o que é Osga? Alguém sabe o que é Alguém sabe Osga? o que é Faço a minha ideia. Não vale procurar na internet. Sabe, não vale, gente. Bom, E Osga é um texto bom que a gente vai começar a colocar nas apostilas futuras do Raja. É um texto muito legal. interessante, vale a pena. Bom, não vou contar isso. Oi, fala. Não, mas o que é isso que vocês estão falando? Pois é, Osga. Eu não vou contar a história toda, mas a Osga é o seguinte: é um bichinho gelado que anda na parede, come mosca. Alguém descobriu? Gente, então é uma lagartixa. É uma lagartixa. Osga é uma lagartixa. Então, nessa crônica, eu conto a história de uma menina que ela tinha pavor de Osga, né? Aí ela me chamou para poder matar, tirar aquela Osga dali. Aí eu fui tentar matar, a Osga caiu no meu ombro, aquela coisa gelada, horrível. Eu acabei fazendo coro com ela. Que nojo, uma Osga. Entendeu? Então é mais ou menos a síntese é essa. Essa é boa. E pouca gente sabe que esse bichinho é engraçado. Todo mundo sente nojo, é normal. Mas é um bicho, primeiro, que é extremamente limpo, porque a patinha dele é cheia de ventosas, né? E ele, como ele falou, ele come mosquito, ele come aranha, ele come até escorpião. Então ele tira os bichos ruins que podem entrar em nossa casa. Lacraia, aranha, que são, né, venenosas, ela consegue comer. E tem uma curiosidade nesse bicho também, não sei se o senhor sabe, né, e se alguém aqui sabe, se um bichinho desse entrar num pedacinho da parede, né, um buraquinho da parede, ele entrou, e ele ficar ali alguns dias, ele vai crescer, porque ele cresce durante os dias, o crescimento dele é durante os dias. Então, se ele crescer, ele não conseguir sair daquele buraco, se outro bichinho daquele encontrar, ele vai pegar comida e água, vai levar na boquinha para alimentar esse enquanto esse estiver vivo. Interessante, né? E outra coisa é a regeneração. Eu acho, né, que é um... A regeneração do rabinho, né? É um exemplo bom, né, ô Silmo, para nós humanos, né? Ele cuida do outro, e a gente está precisando tanto no mundo de pessoas que cuidam, né? E as pessoas estão deixando de cuidar umas das outras, né? Mas aí fala desses livros maravilhosos, você tem, né, tantos livros, você está sempre sendo convidado para participar de antologias. Durante a pandemia você também escreveu um outro livro muito interessante, porque na pandemia ficou todo mundo muito para baixo, achando que não ia... E você continuou produzindo. Aí você escreveu Poesias, Contos e Crônicas em Tempos de Pandemia. Olha isso. Já estou para lançar o 2. Poesia, Contos e Crônicas em Tempos de Pandemia 2. O Mundo Sendo Vacinado. É o tema desse 2. Tá? É o Mundo Sendo Vacinado. Então, tem Poesias, Contos e Crônicas em Tempos de Pandemia 2, falando sobre a vacina, falando sobre o mundo sendo vacinado, a importância da vacina. Aí tem uma história muito interessante lá, que é do jacaré, a história do jacaré, que eu descobri que existe uma lenda na Colômbia, né, que é do homem jacaré, né? Aí eu fiz uma crônica falando sobre isso, inclusive ela é da região amazônica também, só que é da Amazônia da Colômbia.
Então eu fiz uma história sobre isso, muito interessante, falando sobre o Homem Jacaré. Né? Aí está para ser lançado em dezembro esse livro, está no prelo ainda, está para ser lançado. Ah, que E bom. além desse, eu tenho o livro de poesias que é Tempo que Segue, não sei se você tem ele. Deixa eu ver aqui, tem tanta coisa, poesias adolescentes, antologia poética, não tenho, não tenho. Esse aqui, ó. Perfil Tempo poético. que Segue, esse esgotou. Só tenho esse aqui mesmo, ele esgotou. Tempo que Segue. E tem Poesias Adolescentes, que também é muito interessante. Poesias Adolescentes. É, maravilhoso, sim. Tá? E fora as coletâneas que eu participei, né? São várias coletâneas que eu participei. E é isso, estou sempre envolvido com essa parte, essa veia artística. Como o Wilton falou, eu fiz um curso de teatro, né? Eu ia, inclusive, participar daquela peça de teatro que acabou não saindo, da Paixão de Cristo, né? Que o Wilton também ia participar. Eu vou até contar para essas crianças uma coisa importante que acontece em Campo Grande e pouca gente sabe. É que toda vez que chega a Semana Santa, né, nós fazemos a Ciadraca, o do Rodrigo de Castro, ele faz um grande evento que é a Paixão de Cristo. Então, esse evento, ele lota o Teatro Arthur Azevedo de uma tal forma, a crítica jornalística ficou encantada, porque falou assim, nem grandes atores, nem Fernanda Montenegro, usaram ela até como exemplo, consegue ultimamente lotar o teatro 3 dias seguidos. E aqui foi um teatro lotado 3 dias seguidos, tinha gente que chegava e não conseguia. Então, a Paixão de Cristo é uma história universal, né? Todo mundo adora e tal, conta a história de Cristo. E o Silmus participaria justamente em 2020, quando veio a pandemia. Aí nós não pudemos apresentar nem em 2020, nem em 2021. Isso. Mas é um espetáculo grandioso, em nível de primeiro mundo, as indumentárias. Para quem não conhece, depois entra na internet, procura. Tem filmagem, tem fotos. São coisas, nossa, que teatro maravilhoso, porque é um teatro rico, com indumentárias muito ricas. E o Silmo faria parte, e seria uma grande honra trabalhar ao lado do Silmo, né, também nessa parte. É uma curiosidade para o pessoal. Tá? Vocês sabiam que a minha primeira peça de teatro eu fiz aí no Raja Gabaga, no Teatro do Raja Gabaga? Uau! Isso na época de escola, quando eu estava no 2º grau. Foi a minha primeira peça de teatro que eu participei. E foi num concurso de peças de teatro que tinha na época. Né? Eles não pegaram o Raja quando tinha o teatro, eles pegaram só o auditório. Aliás, o Raja, a escola pública, ela mudou muito, né? Então, por exemplo, o Raja, a sala dos professores, era a sala de dentista, os alunos tinham dentistas. A sala 14 ou 15, a sala 15, era um laboratório, cara, de ciências, tinha tubo de ensaio, os alunos trabalhavam. A sala 18, naquela época da datilografia, era a sala de datilografia. Tudo virou, né? Então eles perderam, acho que a escola pública perdeu muito, esses alunos perderam muitos cursos que tinham, né, dentro da escola que hoje não tem. E até o teatro que a gente tinha virou um auditório. Tá muito bom, onde a gente faz a confraria e tudo, mas eu prefiro o teatro com coxia e tal. E eu não sei se você, na sua época, você deve lembrar, as cadeiras eram de estofadas, né? Eram cadeiras de cinema e a gente não tem mais. Mesmo. Era um teatro, Era maravilhoso. Eu não sabia que você tinha participado disso, não, cara. Que bom saber. Mais uma coisa para a gente falar lá de você. Alguém tem alguma pergunta, gente? A Ana tinha levantado a mão. Ana, quer falar? Sim, sobre o jacaré que o senhor citou, a gente, né, da nova geração Z, a gente brinca muito falando que tomei vacina, vou virar jacaré, vou virar cuca. A gente brinca muito com isso. E, cara, é incrível saber que uma pessoa participou da nossa escola, vivenciou tudo isso e a gente não teve esse privilégio. Incrível. E também o senhor escrever livro nessa pandemia não ter surtado. Mas foi justamente por isso que eu escrevi. Eu digo... inclusive, eu falo no livro, eu falo o seguinte, este livro foi uma forma de me distrair e transformar os dias de isolamento social,
de ócio depressivo em ócio criativo, entendeu? Então essa foi justamente a minha coisa. Para mim não ficar depressivo, eu comecei a escrever para liberar isso aí, acabar com isso. Todo mundo ficou com aquele medo, aquela coisa toda, né? Então eu comecei a usar minha criatividade para poder tirar o foco, né? Tem mais um aluno que levantou a mão, mas eu queria fazer, já que você tocou nesse assunto, Silmo, cara, eu penso assim, eu sei que foi muito ruim para todo mundo, né? Para mim, para você e tal. Mas eu, sinceramente, eu acho que quem mais sofreu com isso foi o adolescente, o jovem. Porque eles estão numa fase de querer fazer, de ter liberdade. E a gente nunca imaginou que o mundo ia passar por isso, né? A gente ouve falar da história, já a história sempre aconteceu, mas a gente não viu resultado. Eu acho que quem sofreu muito essa pandemia foram esses meninos aí. E eles estão me surpreendendo, Silmo, porque a gente, quando recebeu os alunos agora de volta, pensei, vem todo mundo surtado. E os moleques estão ali, sabe? Estão querendo alguma coisa, estão bem. É claro, tem milhões de problemas. Apesar desses problemas todos, eles estão ali querendo. Então, eu acho louvável o jovem de hoje, que a gente sempre fala assim, o jovem de antigamente era melhor. Não era melhor, era diferente, né? Era diferente, era uma época diferente. Eles estão enfrentando outros problemas que nós não enfrentamos, mas eles estão enfrentando de cabeça erguida e estão tentando passar por cima disso e conquistar o mundo deles. E essas entrevistas aqui com essas pessoas, né, tão realizadas, graças ao bom Deus, pelo mérito também das buscas do talento e tal, já vou deixar, Pedro, você falar. Tem ajudado muitos alunos a terem um norte na vida. A busca, eu gostava disso, já não gosto mais. Agora passei a gostar disso que esse camarada está falando. Então, eles estão se espelhando em referenciais de pessoas bondosas, pessoas boas, realizadas e felizes com o que fazem, e isso é muito bom. O Pedro levantou a mão, ele está querendo fazer uma pergunta aí. Fala aí, Pedro. Fala aí, Pedro. Oi, boa noite. Eu Fala queria aí. saber se é mais fácil escrever um livro na pandemia ou fora dela. Acho que tanto faz. Basta você ser criativo, basta você colocar as suas ideias no papel. Então, tanto faz, tanto na pandemia como fora da pandemia. O negócio é você ordenar seus pensamentos e começar a escrever. Porém, surgem mais ideias fora ou dentro? Olha, surgiu bastante ideia dentro porque eu estava recluso. Tá? Então você começa a sua imaginação, no meu caso, né? Eu voltei a minha mente para imaginar coisas. Tá? Então quando a gente para e começa a imaginar coisas, a sua criatividade vai florescendo. Você vai começando a escrever, a criar outras coisas. Você vai tirando de um acontecimento, de uma coisinha, você tira uma história. Às vezes, de um fato pequeno, você tira uma história. Sim. Então, nesse ponto, foi mais criativo a pandemia do que fora. Porque fora da pandemia, você tem uma série de coisas que te distrai. Então, você tem que, às vezes, parar num canto, como às vezes eu faço. Me tranco no meu quarto e começa... E, às vezes, tem aquele apagão de criatividade também. Isso acontece muito. Né? Tem aquele apagão de criatividade, você tenta escrever, não adianta, não sai nada, é melhor você parar, largar para lá e começar a ver outras coisas até que a sua mente se abra para alguma coisa. Sim. Eu acredito que a pandemia tenha servido de muita reflexão para todos. Com certeza. Silmo, você trabalha, você está sempre divulgando cultura e tal, e você tem um grupo, né, que se tornou uma grande realidade em Campo Grande, que é no Rio da Prata. Então vocês se reúnem, vários artistas e tal. Como a gente faz também no Raja, eu já conversei com os meus alunos, nem todos sabem, nós temos uma confraria, ela está fechada por causa da pandemia, ela deve só retornar em novembro, final de novembro ou início de dezembro, e ali várias pessoas, né, de várias nuances, cantores, atores, escritores, fotógrafos, todo mundo ali se reúne e cada um mostra a sua... Tem gente que leva violão para tocar e tal. Então é uma grande festa, é um grande sarau.
Pedro, desliga-se, por favor, seu microfone. Obrigado. Aí, ali, nós temos 2 alunos, ex-alunos da escola, eles estavam no terceiro ano, começaram a frequentar a confraria, se formaram e eles continuam membros da confraria, que é o Fábio Lima e a Bianca Freitas. Então, o que eles dizem é que a escola foi essencial para eles ali crescerem, como esses entrevistados também que estudaram no Raja, como o William Vita, foi aluno do Raja, né, um grande ator, a Jaqueline Cristine. O William Vita você conhece, né, Silmo? Conheço. Isso, a Jaqueline Cristine, teve ontem o André Nascimento, que está morando em Nova York, então, trabalhando como intérprete. Então, eles dizem que a escola é essencial. Ali nesse cultural do Rio da Prata, vocês recebem somente pessoas adultas ou adolescentes como eles também, criativos, que estão interessados em várias nuances da arte? Não. O coletivo cultural ele é voltado para todas. É uma fusão de grandes culturas. Então, ele é voltado de 8 a 80, para todas as idades, para todos aqueles que gostam de arte. Tá? Independente se seja poesia, música, dança, porque quando nós fazemos o nosso sarau, nós envolvemos tudo: música, dança, poesia. Inclusive, nós estamos até estamos montando um esquetezinho de uma pegada assim, de uma congada, uma coisa assim, que nós vamos fazer um desfile, né, de música com poesia, mas naquele estilo de boi bumbá, uma coisa assim. Nós estamos bolando uma história aí para ver se dá certo. Então, é aquilo. São pessoas voltadas para a cultura, são pessoas voltadas para a arte. Então, o coletivo cultural ele é voltado para isso. E não é só do Rio da Prata. O nome é Coletivo Cultural Rio da Prata. Mas nós nos apresentamos em vários lugares. Inclusive, agora, semana que vem, dia 12, vai ter o aniversário de Campo Grande. Nós vamos estar no calçadão de Campo Grande, fazendo uma apresentação. Tanto o Coletivo Cultural, como o Instituto Campo Grandense de Cultura, do qual também faço parte, o Wilton também faz parte. Vai estar dia 12 no calçadão de Campo Grande. E vai ter também o Circuito Literário Conversa com Verso, também vai estar lá. Então, Campo Grande ela tem uma infinidade de veias artísticas, né? É um celeiro cultural. Então, são várias pessoas e todos aqueles que quiserem participar é só chegar que será bem-vindo. Com certeza. Silmo, infelizmente a gente está com o adiantado da hora aí, a gente já está aqui no meu relógio, são 6h45, o Meet ele não permite muito tempo, né? E às vezes também o aluno está com o celular, a bateria também não dura muito tempo. Eu queria que você, se alguém tiver mais alguma pergunta, faça, se não tiver, queria que você deixasse aí uma mensagem para eles, né? Você conhece, eu acho muito importante essas apresentações culturais, até para as pessoas que não conseguem ter acesso a isso. Exato, só um adendo. Campo Grande tem muita produção cultural, mas as pessoas não conhecem, né? E porque não existe uma divulgação de mídia, porque divulgação de mídia exige dinheiro. Então, a gente faz o nosso trabalho no Facebook, no WhatsApp, em outras plataformas virtuais, mas também a gente precisa que as pessoas busquem isso, né? Então, o adolescente do Raja ele está sendo estimulado a buscar a arte, porque a arte salva. Vejam que o William Vita mas ele buscou a arte e ele está feliz no caminho da arte. Então, todo mundo buscou a arte de alguma... O Silmo é professor, o Silmo é escritor, olha quanta arte, mas a carreira dele que orientou toda a questão econômica foi o militarismo, mas ele não deixou a essência lírica, ele não deixou a essência artística, ele continua produzindo. Então, é isso que a gente precisa. A arte salva todo mundo, salva na questão das pandemias, né, das paranoias, tira você, apresenta um mundo novo que você fala assim, caramba, eu estava num mundinho muito pequenininho, cara. Agora eu quero um mundo maior, meu mundo é bem mais vasto. É isso que é importante. E eu queria, Silmo, que você deixasse aí para eles alguma palavra, né, de estímulo, de confiança, porque são jovens maravilhosos.
Com certeza. Antes de eu deixar uma palavra para eles, eu gostaria de falar para todos que estão aí que o nosso querido Hilton vai receber o Prêmio Arte em Movimento, tá? Em dezembro. Tá? Ele foi indicado ao Prêmio Arte em Movimento e vai estar recebendo esse prêmio. E esse prêmio é um prêmio de São Paulo, que está vindo para o Rio de Janeiro, e está Aê! só aqui na Zona Oeste Gratidão. são 120 pessoas que vão receber esse prêmio. Tá? E o Tom é um deles. Né? Então, pessoal, olha só, eu Show, gostaria de obrigado. dizer a vocês que tudo que vocês façam, façam com amor. Tá? A vida é muito rápida, tá? Então procurem ver o futuro de vocês, que o futuro é muito próximo, é muito rápido. E fazer aquilo que vocês gostem realmente. Entendeu? Procurem uma carreira que vocês possam vivenciá-la, possam curti-la, possam tirar frutos disso aí, tá? Seja ela qual for. Não se esquecer também de aproveitar a vida. Quando digo aproveitar a vida, é aproveitar os momentos bons junto com os seus familiares, junto com os seus amigos, e procurar viver a vida da melhor maneira possível. Tá? Porque só assim a gente consegue chegar a um mundo melhor. Então, o que eu digo a vocês, aproveitem a vida, mas da melhor maneira possível, sem ficar pensando em coisas erradas, sem ficar pensando em coisas que não são legais, entendeu? E aproveitar a vida. É isso que eu digo. Ah, que bonitinho, eles estão agradecendo. Até a última que botou aqui, botou assim: obrigada pela entrevista, essa mensagem belíssima, senhor Silma. O Silma é uma pessoa fora de série. Que Deus te abençoe muito, Silma, você, a sua família maravilhosa, né? Que você continue trazendo para a gente tudo isso de bom na arte, abrindo essa generosidade. Você cuida muito de todos nós. Então, que Deus te proteja, proteja todos esses alunos. Eu tenho fé em Deus que o caminho deles vai ser o melhor possível. A gente já está vendo alguns já encaminhando, já encaminhados. Então, todos eles vão. Basta todo mundo acreditar e a gente chega lá. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Vou terminar a nossa gravação. Depois eu vou passar a gravação para vocês também. E se eu conseguir resgatar essas gravações da Secretaria de Educação, eu depois coloco no YouTube. Muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Uma boa noite para todos. Beijo. Obrigado pela presença da Cátia Gregório. A Cátia Gregório é a entrevistada de amanhã. Essa menina repleta também de nuances. Beijão para todo mundo. Boa noite. Muito obrigado. Gente. Um abraço. Fica com Deus, todo mundo. Boa noite. Tchau. Sucesso. Bota a turminha aí, gente. Amém. Bota a turminha aí, gente, por favor, para a gente botar a pontuação de vocês e a presença. Obrigado a todos. Podem desligar, que eu vou terminar aqui a nossa gravação. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.